Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, dia 19 de novembro de 2022, nesse sábado, dia de São Roque Gonzalos, Santo Afonso, São João, e esses santos aí. Aqui nos diz, Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em 1576 na cidade de Assunção, Paraguai. Era já sacerdote quando entrou para a Companhia de Jesus em 1609. Durante quase 20 anos procurou civilizar os habitantes das florestas daquelas regiões, agrupando-os em reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente por causa da sua fé em 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol, 2 dias mais tarde. Noutra redução, sofreu cruelmente martírio João del Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra seus opressores. Esses 3 sacerdotes jesuítas, martirizados na região do Rio da Prata, foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa São João Paulo II, quando da sua visita apostólica ao Paraguai, no dia 16 de maio de 1988, em Assunção. Que Deus abençoe a todos nós. O Evangelho de hoje tirado de Lucas, capítulo 20, de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escritos: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim é os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casarão, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais a anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Praticamente o tema gira em torno da ressurreição. Nós temos os saduceus que perguntam a Jesus sobre a ressurreição, mas eles não acreditam na ressurreição. Então é uma pergunta irônica para testar. É tipo daquelas perguntas, eu pergunto se você acredita em tal coisa, sabendo que eu não acredito. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Então Jesus está nesse contexto de uma questão sobre a ressurreição. Havia a lei do cunhado. O que era a lei do cunhado? Todo homem deveria deixar filhos. Se você casou, a sua obrigação é deixar filhos. E aí existia a lei do cunhado. Se uma mulher ficava viúva e o marido não tinha filhos, o irmão era obrigado a casar com essa mulher para gerar filhos nela em nome do irmão que morreu. Então eles colocam uma situação absurda. Olha, uma mulher aí casou com um cara, ele morreu sem ter filho, mais um. Quer dizer, uma mulher que teve 7 maridos e todos eles irmãos uns dos outros, quer dizer, ela não é contada, né? É uma mulher extremamente humilhada, viu? Por causa de uma lei do cunhado e o primeiro que não conseguiu gerar filhos nela,
todos os 7 irmãos tiveram ela como casamento, e a pergunta deles é, quando ressuscitar, ela vai ser esposa de quem? Viu? Quer dizer, na cabeça deles, a ressurreição é uma continuação dos problemas daqui, das realidades daqui, das situações daqui, do contexto daqui. E não, a ressurreição não é continuação das coisas que estão aqui. A ressurreição é um passo a mais além das coisas que temos aqui. Certas coisas é tipicamente humana, né? Certas coisas é tipicamente humana. Quer dizer, não tem muito sentido você pensar que no céu haverá estrutura de casamento, de família, porque senão a gente não é, lá seremos todos filhos de Deus. E é claro, o casamento quer dizer, ninguém nasce no céu, a gente nasce aqui, daqui que a gente vai para lá. Se você casa no céu, você vai ter que, então vai ter gente que vai ter que nascer no céu já. Então, quer dizer, a lógica de Jesus, e Jesus responde, olha, lá no céu, quem for digno, quem conseguir as coisas futuras, quem for digno para isso, viu? Lá não vai ter esses trem não, viu? Nós seremos como anjos. Lá a nossa vida, a nossa realidade será outra, viu? Lá o nosso contexto de vida será outro. Estaremos no mundo de Deus. Então, para aqueles que forem dignos da ressurreição, serão praticamente como anjos, vivendo por lá na eternidade. Não existe essa leis que vocês criaram, que é tipicamente de um costume aqui. Por isso, a gente olha para o Evangelho desse sábado, a gente vai pensando nessas coisas de Deus que às vezes nos questiona. E aí Jesus, depois ele é elogiado pelos doutores da lei, respondestes muito bem, mas aí ninguém conseguia fazer perguntas. Por quê? Porque a proposta que eles colocam, ela é desumana. É um desrespeito total à mulher que é submetida a essa situação por causa de uma lei do cunhado. Segundo a resposta de Jesus, foi assim, olha, lá não tem essas coisas não. Essas coisas é típica daqui. Essas leis, normas é típica daqui. Lá não vai ter lei de trânsito, não. Lá nós seremos filhos de Deus, seremos anjos filhos de Deus. A realidade do mundo de Deus para quem é digno, para quem conseguir as coisas futuras. Por isso a minha prece é que Deus abençoe a todos nós e que a gente pense nas coisas de Deus. Que a gente possa pensar e imaginar que a gente vive aqui um processo de construção e preparação para um encontro com Deus. E esse encontro se dá na lógica do amor e do serviço ao próximo. Esse encontro se dá na lógica da convivência humana, em que a gente se torna seres irmãos, a gente se torna homens e mulheres de fé, a gente começa a viver no mundo em que Deus é o centro, a gente começa a viver no mundo em que Jesus sempre nos diz alguma coisa que nos ajuda a viver, na esperança de que a gente não perca a oportunidade de chegar à eternidade. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.